Meus queridos amados ouvintes do canal Cristo Liberta, uma boa tarde e que Deus nos abençoe nessa tarde. Meus amados, eu irei abordar um assunto muito comentado no YouTube. No livro de Apocalipse, nós iremos abordar no capítulo 12, verso 1 e verso 2, um sinal que irá ocorrer agora no dia 23 de setembro. E muitos pregadores estão pregando muito em cima desta passagem, porque é algo que haverá de ocorrer. Mas que, na realidade, esse versículo, primeiro do capítulo 12 de Apocalipse, tem o seu significado. Representa algo. Então, nós vamos abordar este assunto. Eu vou fazer um comentário básico para que nós venhamos ter um entendimento mais simplificado. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Meus queridos amados, esta passagem, ela já se cumpriu alguns, e a outra ainda há de se cumprir. Nós vamos comentar isso aí agora. Quando se fala da mulher vestida do sol, fala da Israel nacional, com o sol como símbolo de sua glória, tendo a lua debaixo dos seus pés. Isso fala do domínio de Israel. Daí a menção de seus pés, ou seja, daí a menção da lua debaixo dos seus pés. E sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Fala do domínio recuperado de Israel, restaurada. O verso 2. E estava grávida. Isso aí diz a respeito aos 144 mil judeus que serão salvos na primeira metade da grande tribulação. Quando se fala que uma mulher estava grávida, isso fala de Israel, que é representada pela mulher, que fala da Israel nacional. E quando se trata de que ela estava grávida, Israel, isso se diz a respeito aos 144 mil judeus que serão salvos na primeira metade da grande tribulação. E com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Isso fala da gravidez espiritual.
As agonias de parto tipifica no físico e o que ocorrerá no espiritual. Meus queridos e amados ouvintes, e os irmãos que também estiver ouvindo esta pregação, esta mensagem desta tarde, eu peço para que abrimos as nossas Bíblias no livro de Isaías 66, verso 7. Aliás, verso 6, verso 7 e o versículo 8. Vamos ler esta passagem. Isaías 66. Começamos pelo versículo de número 6. E também vamos comentar esse versículo 6 lá no versículo 7. Diz assim: uma voz de alvoroço virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá a pagar aos seus inimigos. O verso 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viesse as dores. Deu à luz a um filho. Esse filho, que é os 144 mil judeus que serão salvos durante a primeira metade da grande tribulação. Meus queridos amados, vamos comentar um comentário básico também em cima desses versículos, para que nós venhamos ter mais um conhecimento desta passagem do capítulo 12 de Apocalipse, e com esta referência ao livro de Isaías 66, vamos comentar em cima disso. Primeiro, o versículo de número 6, ali fala da segunda vinda. Este versículo fala dos acontecimentos que precedem imediatamente essa ocasião de uma grande importância. O versículo 7 e 17 fala não apenas da angústia de Israel, que acontecerá durante a grande tribulação, mas também da sua redenção. Deu à luz a um filho, refere-se aos 144 mil judeus que serão salvos no período da grande tribulação, ou seja, nas primeira metade da grande tribulação, que é 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Dá-se o total de 7 anos. Isso está na escatologia de Daniel. As 77 da semana de Daniel. Está lá no livro de Daniel, no capítulo de número 9. O versículo 24 adiante. A escatologia de Daniel. Então esse filho representa os 144 mil judeus. O 8. Israel
nação. Qual o país que nasceu num só dia? Até o momento na história humana, nós não encontramos numa história como a história de Israel. Vamos observar o versículo de número 8. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-á fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria toda uma nação de uma só vez? Pois assim é com Sião, que estava de parto e já deu à luz seus filhos. Amém? Então, já deu à luz a seus filhos. Meus queridos amados e ouvintes, Israel é nação desde 1947, 1948, pela resolução da ONU, 1947 a 1948. O Estado de Israel nacional, como nação. Os palestinos, aqueles países árabes, alguns deles não aceitaram. A Síria, se eu não me engano, a própria antiga Medo e Pérsia, os pérsias, que é a atual Irã, que por eles Israel não existia ali como nação. Para eles Israel era para ser como escravo, era para estar trabalhando como nos tempos anteriores, que eu acho que eles veem na história, que os hebreus, que é os judeus, os israelitas, eles vinham de trabalhos forçados, eram escravos do Egito, foram escravos nos impérios, Império Medo-Persa, não digo tanto os Medo e Persa da antiguidade, mas os babilônicos, os gregos, principalmente o romano, foi a nação que mais perseguiu os judeus e também cristãos em sua época. Eu digo a época dos impérios. Então, este sinal do capítulo 12 nos dá uma menção de um sentido verdadeiro, referindo-se a Israel. Porque o sentido desses versículos aponta para Israel, que é a mulher vestida do sol, que fala da Israel nacional. E o sol como símbolo da sua glória. Israel em sua força. A lua, debaixo dos seus pés, fala do domínio. É por isso que dá aí a menção debaixo dos seus pés. É porque ele tem o domínio. A nação agora, ela já se tem o seu próprio território. Tem o seu domínio.
Agora é uma nação pátria, é uma nação não mais escrava, uma nação livre. Os ingleses conquistaram Jerusalém, só que não quiseram ficar com aquelas terras, não quiseram. Aí, pela resolução da ONU, foi assinado os seus tratados com a Palestina e Israel. A Palestina não aceitou, mas os israelitas aceitaram. E daí então eles ganharam a proteção. E teve também, na história, de que os palestinos que estavam em Israel saíram de dentro de Israel, confiando de que os árabes iriam vencer aquela guerra, ou a guerra, né? Teve uma guerra dos 6 dias, que Israel venceu em 6 dias, que deixou seus adversários totalmente destroçados, destruídos. Porque eu penso que essas nações árabes, os que são contra uma Israel livre como nação, que eles põem na cabeça dele que Israel toda a vida teria que ser escravo, viver naquelas épocas. Mas, meus queridos amados irmãos e amigos, dá-se a notar que isso, o que é manifestado por trás disso, é um poder satânico que não gosta dos judeus por um motivo. O motivo é de que pelos judeus saiu o Salvador da humanidade, o Messias, Jesus, que pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça do diabo. É por isso que a nação de Israel é perseguida, pois sobre Israel está a mão de Deus. Porque senão, meus queridos amados irmãos, com toda certeza Israel não existiria na face da terra. Mas como Deus tem o seu domínio, no modo total, tanto terreno como cósmico, celestial, Deus tem o controle. Isto mostra esse domínio, se você observar, aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 1, quando é aberto o selo. Então ali o animal que está diante de Deus chama João e diz: vem e vê o que está escrito. Quando é aberto os primeiros selos, é o juízo. É o que está escrito ali, determinado para que venha a acontecer na terra. Ou seja, todos os acontecimentos da terra ou na terra é decidido nos céus. Amém? Voltamos a comentar este versículo de número 2 de Apocalipse 12. E estava grávida, como eu já falei, diz a respeito aos 144.000, que nasceria de uma mulher, que é representado pela mulher
a mulher representa Israel. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler o capítulo número 7. Perdão, versículo não. Capítulo de número 7 de Apocalipse. Meus queridos amados, fala dos 144 mil. É o verso 2. O verso 1 e o verso 2. Vamos ler. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, e retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foram dado o poder de danificar a terra e o mar. O verso de número 4. E viu o número dos assinalados, e eram de 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 12 mil de cada tribo, meus queridos. Estes são as principais de Israel, que estão incluídas na primeira ressurreição, com toda Israel que aceitará Cristo na sua segunda vinda. Aí daí vem, a partir do verso 5, vem citando o nome das tribos, e de cada tribo 12 mil, totalizando as 12 tribos, de cada tribo 12 mil, 144 mil assinalados. E de cada tribo, estes são as principais de Israel. Incluindo exatamente nas primeiras ressurreição, com toda Israel que aceitará Cristo na segunda vinda. Na segunda vinda eles irão aceitar Jesus como o seu Salvador. Porque isso vai acontecer, irmãos, meus queridos, para que o Senhor não saia como mentiroso, porque Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa pelas promessas que fez a Abraão e que fez a Davi e alguns outros patriarcas a quem Deus fez pacto. Então, a promessa não pode ser revogada. Pode se levantar o inferno todo, mas aquilo que Deus determinou para Israel está determinado. Que Deus determinou e o pacto que fez com Abraão está feito. E o diabo não pode revogar. Tentou lá com Balaão. O diabo tentou com Balaão. Mas não deu certo. Porque Deus abençoa essa nação.
Israel. Então, de cada tribo, da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, de Gade, 12.000, da tribo de Azé, 12.000, da tribo de Neftali, 12.000, e assim sucessivamente. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meus queridos amados, esta é a abordagem e com um comentário básico para o nosso entendimento. Amém? E que Deus nos dê da sua graça e da sua misericórdia. Quando se trata da coroa, se trata de Israel, que fala sobre o domínio recuperado, que fala do filho, 144.000. E quando fala de dar à luz, isso fala da gravidez espiritual. E quando se trata das agonias de parto, tipifica no físico o que ocorrerá no espiritual. Amém, meus irmãos? E que Deus nos dê da sua graça e da sua misericórdia. E que Deus nos dê uma outra oportunidade para nós entrar em algum outro estudo, para que nós venhamos ser edificados e alimentados por essa palavra e também ganhar conhecimento nas escatologias de Daniel, nas escatologias, bíblica, do livro de Apocalipse, também lá em Isaías, no livro de Ezequiel, algumas passagens lá no Velho Testamento, também aponta a escatologia, os acontecimentos, e daí sucessivamente. Meus queridos, é o que eu agradeço a todos os ouvintes do canal Cristo Liberta, que ouviram essa mensagem. Que Deus abençoe sua família, seus filhos. Enfim, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.